Fala, comunidade, tudo bem? Você sabia que existem variações do setor público que decorrem independentes ou resultantes da execução do orçamento? Se você gostaria de saber dessa informação, aguarde esse vídeo que você vai curtir. Solta a vinheta, Eric Mata! Audio Jungle. Audio Jungle. Fala, comunidade, vamos falar sobre variações patrimoniais. Faz parte do dia a dia do setor público, mas cabe separar os mundos. Vou colocar uma linha aqui e eu quero lembrar que existe o mundo do orçamento, existe o mundo do patrimônio. As variações patrimoniais são todas as variações que ocorrem no âmbito das entidades do setor público, sejam independentes ou resultantes da execução do orçamento. Existem variações que refletem tão somente a mudança na composição dos elementos patrimoniais, sem afetar o resultado, e tem variações que impactam no resultado das entidades do setor público, mas eu vou explicar todas elas. Eu vou colocar como gênero as variações patrimoniais. Vamos falar aqui, enquanto gênero, que existe variações patrimoniais. Então, a primeira questão é dizer que as variações patrimoniais são aquelas que trazem impactos no patrimônio público. E alguém pode dizer, o impacto no patrimônio, Vitor? Mas é só o ativo. Eu quero lembrar que o patrimônio das entidades do setor público, que é o objeto da contabilidade aplicada ao setor público, é composto por bens, direitos e obrigações. A contabilidade, enquanto a ciência, tem o seu objeto, o patrimônio, lembram? E o patrimônio é esse conjunto. No setor público e setor privado, a essência preserva-se. Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Obviamente, se estamos falando do setor público, nós estamos falando de bens, direitos e obrigações relacionados às entidades do setor público. Mas o que seriam essas variações? Elas dependem do orçamento? Elas não dependem do orçamento? E é disso que nesse momento nós vamos falar. As variações, elas podem ser decorrentes da execução do orçamento. Vitor, dê um exemplo, por favor. A prefeitura arrecadou ISS. Houve impacto no patrimônio? Sim, impactou caixa. Então, houve. Digamos que eu não tive o lançamento do direito antes para ficar mais fácil. Então, digamos que a entidade recebeu o dinheiro e esse valor impactou diretamente no patrimônio positivamente, ficou mais rica positivamente. Veja que eu estou falando de variações do patrimônio que tem suas caracterizações. Digamos que a prefeitura executou uma despesa, empenhou, recebeu as mercadorias, houve uma despesa para a compra de computadores. Houve sim uma variação no patrimônio. Houve incorporação de bem no patrimônio e nesse momento houve uma obrigação a pagar. E alguém pode dizer, mas Vitor, eu nem fiquei mais rico nem mais pobre porque ingressou o patrimônio, ingressou os computadores e nasceu a obrigação. Houve variação patrimonial? Sim, mas não houve um impacto efetivo no resultado. É sobre isso que eu vou falar. Variações podem ser qualitativas ou essas variações podem ser quantitativas. Eu me lembrei agora, antes de mais nada, de um professor, o professor Luiz Henrique, tá? Deus que o tenha, um professor querido da faculdade, e que ele colocava no quadro, né? Ele dava aula colocando essa construção cronológica, né, dos conteúdos que eram apresentados. E eu dou uma dica para você, tá? A gente vai fazer algumas discussões para pessoas que atuam no setor público e desejam fazer essa militância da docência, que todo dia a gente aprende, eu venho aprendendo. E eu dou uma dica, se você quer, seja nos estudos, seja na facilitação, fazer essa construção cronológica é uma boa dica, tá bom? Mas sobre isso a gente fala depois. Então, variações patrimoniais, eu quero colocar aqui, ó, é gênero. E as espécies é que essas variações são qualitativas ou quantitativas. Acertou. Mas alguém pode dizer, Vitor, essas variações só acontecem quando há execução do orçamento, que é um pequeno equívoco. Quer ver um exemplo? Digamos que a entidade fez um empenho para a compra de merenda. Quando a entidade fez um empenho para a compra de merenda, houve uma variação qualitativa, houve uma variação quantitativa. Reloginho para pensar. Você disse que foi qualitativa, né? Você disse que foi quantitativa, né? Errou os dois. Não houve variação patrimonial.
O empenho, e em outros vídeos nós falamos, depois acesse o nosso canal. Já aproveitar, acesse o nosso canal aí, se inscreva no canal Comunidade Setor Público, que vai ser super bacana. Nós aprendemos juntos aqui. Digite Comunidade Setor Público ou simplesmente o professor Vitor Maciel. Mas muito cuidado quando você diz que o empenho traz uma variação patrimonial. Um empenho por si só, tá? Eu não estou dizendo que houve entrega. Neste momento, eu estou tão somente falando que houve o comprometimento da dotação orçamentária. Um empenho, aquele empenho que está lá no artigo 58 da Lei 4.320. Coloca aqui do lado, vá. É o ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Comprometimento da dotação orçamentária, porque o legislador, ele estava, quando criou esse texto, muito rebuscado, mas lógico que tem uma razão de existir e nesse momento eu não vou falar. Mas o empenho por si só, o empenho, o comprometimento do orçamento, a merenda não foi recebida, não houve o atesto, por exemplo, então eu não tenho o que falar em fato gerador. Lembrando que o fato gerador no mundo da contabilidade não pode ser confundido com o fato gerador do mundo jurídico, que em outros vídeos a gente vai explicar. O fato gerador, falando em matéria contábil, falando aqui notadamente na contabilidade aplicada ao setor público, é a materialização do fenômeno. E neste caso seria o recebimento da merenda, que não aconteceu. Então, toda vez que nós falamos em variações patrimoniais, nós estamos falando de fenômenos cujo fato gerador aconteceu. Houve a entrega da mercadoria, houve a prestação do serviço, houve o lançamento do crédito tributário, houve a depreciação daquele bem e tantos outros fenômenos do setor público. Lembrem que fenômeno é gênero e espécies são atos e fatos. Depois a gente também vai falar sobre isso. Eu acho que a gente já falou sobre isso em um dos vídeos aqui, tá? Depois você pesquisa lá. Mas fenômeno é gênero. Então não houve a materialização do fato. Não houve o impacto no patrimônio. E quando falamos de impacto do patrimônio, pode afetar ou não o resultado, beleza? Então, variações patrimoniais, elas podem ser quantitativas ou qualitativas. E alguém pode perguntar, Vitor, qual a diferença entre a variação qualitativa e quantitativa?